Boa noite, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vou atualizar vocês aqui então do que está acontecendo, né? Vamos começar aqui pelos índices, vamos começar aqui pelo índice financeiro, pelo semanal. Então a gente percebe que ele falha o movimento, né? O movimento de alta que ele está fazendo engolfa o candle anterior, né? Com muito volume inclusive. Então, grande chance dele vir buscar esse fundo, né? E se esse fundo for perdido, a gente pode fazer essa projeção então do índice financeiro. A gente tem aqui o primeiro, segundo e último alvo se esse fundo for perdido. Vamos olhar o diário. Bom, o diário ainda a gente não tem nenhum pullback, né? A gente precisa de um pullback para esse movimento ficar saudável. Talvez ele ocorra aqui, né? Para aí sim continuar o movimento. Vamos fazer a projeção dessa estrutura para baixo. Então tá aí, ele pegou o primeiro e o segundo alvo. Vamos ver aqui se os índices, né? Normalmente eles gostam de segurar no segundo alvo, né? Em segundas retrações. Vamos ver então se ele segura aqui, faz o pullback para aí sim continuar e tentar perder esse fundo aqui. Mas a tendência claramente virou nesse momento. Vamos olhar o DI. Bom, galera, DI futuro, ele tentou ativar aquele pivô que eu mostrei para vocês, né? E se acontecer o rompimento dele, a gente faz a projeção para cima. Então tá ali, estão aí os alvos, vou deixar maiorzinho. Então se ele perder essa região rosa aqui, ó, se ele romper essa região rosa, então a gente tem chances do DI valorizar ali para 14,68, 14,83 e até ali no 14,06, que eu acho bem possível. É uma máxima bem interessante. Bom, diário. Diário a gente já começa a perceber uma estrutura de alta, né? Eu projetei a quebra dessa estrutura para vocês, pegou o primeiro, o segundo e o último alvo e está testando aquele topinho ali, né? Eu vou apagar os alvos, como já pegou eles, né? Então eu vou deixar isso aqui para a gente ficar de olho. Bom, aqui ele está fazendo um topo, um fundo, né? Vamos ver se ele consegue fazer uma saída aqui nesse pivô aqui de continuação para ir lá buscar os nossos alvos mais acima. Vamos de Ibovespa agora, galera. Bom, Ibovespa falhou esse movimento que eu estava projetando. Vou apagar, né? Olha o que a gente já começa a perceber então aqui. Ele está fazendo um topo duplo, né? Aqui no primeiro alvo, né? Confirmou que não vai ter forças para passar daqui, né? Pelo que ele está dizendo. Engolfou o pêndulo anterior, né? Mostrando muita força. Então a gente pode ficar de olho nesse fundinho aqui, que eu acho que vai ser o interesse dessa semana, vai ser buscar este fundo, né? E se ele realmente perder ele, confirmar esse topo duplo pra gente, a gente tem lá primeiro e segundo alvo aqui para baixo desse topo duplo, né? Vamos olhar o diário. Bom, o diário a gente não tem um pullback ainda, né? De continuação. Vamos esperar aqui um pullbackzinho, um pivôzinho aqui para ele mostrar pra gente se ele vai realmente continuar e vir buscar aqui os alvos aqui embaixo. Vamos lá pro Itaú agora. Itaú semanal. Falhou o movimento, estopou, né? Esse movimento que eu tinha mostrado para vocês. Então a gente pode projetar isso aqui para baixo, agora que ele perdeu o fundinho. Fiz a projeção. Bom, então tá ali, ó. Isso aqui que a gente tem que ficar de olho. Ele rompeu o fundo, né, com volume. Se ele perder a mínima desse candle, ele vai vir buscar aqui o primeiro alvo de 34,08.
né? E se ele fizer o rompimento do 3408, a gente tem grande chance dele buscar aqui o 3316, né? Mas seria bem interessante se essa semana que viesse ele fizesse um pivô, um pullbackzinho aqui no 3553 para aí sim continuar, né, o movimento. Vamos olhar o diário? Então vamos ficar de olho nisso aqui no diário. Como a gente está vendo ele caindo em linha reta, né, sem fazer um pullbackzinho para respirar, então o que a gente tem que ficar de olho aqui nessa região vermelha aqui do 3558. Se ele faz o pullbackzinho aqui nele, para aí sim continuar e buscar o 3408 ou até então o 3316 do Itaú. Então ficar esperto agora no Itaú, nesses alvos de baixo, né? Mas antes a gente precisa de um pullback nas médias para continuar esse movimento. Banco do Brasil. Bom, o Banco do Brasil aconteceu aquilo que eu falei para vocês, né? Ele fez um pullbackzinho aqui, ativou, né? Tá querendo continuar. Então a gente apaga essa projeção e faz a projeção desse pivôzinho aqui, desse pullback para baixo, né? Então a gente tem aqui. Então a gente tem o primeiro alvo em 20,08 e o segundo alvo em 19,50, né? E o último alvo, olha que interessante, ele está com confluência do primeiro alvo de toda essa estrutura aqui do mês que eu fiz a projeção para vocês lá nos outros vídeos anteriores, né? Vamos olhar o diário. Então, vamos começar a acompanhar o diário aqui, galera. Eu vou até limpar para a gente começar a enxergar melhor, né? Um momento. Bom, então a gente tem este fundo para ficar de olho, né? Mas ainda não ocorreu o pullback para continuar, né? Na real ele está preso dentro dessa estrutura aqui, dessa acumulação, né? Se esse martelinho, a mínima dele for perdida, ele tem chances sim de continuar o movimento até aqui embaixo, né? E também a gente pode fazer a projeção desse fundinho duplo aqui que foi rompido, foi confirmado. Então tá aí, ó. Ele pegou o primeiro alvo, né? Cravou o primeiro alvo. Ele pode amanhã fazer pullback aqui nesse fundo rompido, né? Esses dias fazer pullback aqui, para aí sim continuar e buscar alvos mais adiante, né? Tá bem bonito para continuar o movimento de baixa o Banco do Brasil, se for perdido esse fundo aqui. Agora vamos olhar a Vale, galera. Perdão, a Petrobras. Bom, a Petrobras, ela fez pegou o primeiro alvo da estrutura, né? Fez a 9.2 aqui, o pullback que eu mostrei para vocês, né? Perdão, 9.4. E ativou, e a gente tem como alvo aqui a máxima anterior, né? Que é o nosso 33,19 ali, né? 33,20, né? Do semanal. E no diário, olha o que ele fez. Eu tinha feito a projeção desse micro pivôzinho para vocês, mas ele falhou, né? Então eu vou fazer a projeção dessa nova estrutura que foi feita aqui, esse 9.3 que foi configurado aqui, né? E como ele, além de ser configurado, ele foi ativado, né? Aqui, ó, ele ativou exatamente aqui no 3244. A gente pode fazer a projeção dessa estrutura e a gente treinar, ó, primeiro alvo no 3319, né, junto com a confluência lá do topo que a gente viu, e o segundo alvo um pouco mais acima no 3354. Se ele conseguir romper esse primeiro alvo, né, do maior,
tudo indica ali que ele tem chance de continuar ali para buscar o 34,25. Então, Petrobras tende a continuar assim nesse movimento de alta aí. Vamos ver aí no decorrer da semana se ela busca novas máximas aqui. E último, vamos para a Vale. Bom, pessoal, a Vale rompeu essa estrutura maior, né, aqui, que a gente tem algo aqui em 62,10, né, fechou meio com indecisão, mas se a semana ativar e pegar essa máxima de 5,716, ele tende sim a continuar para ela buscar alvos, né? Ele pegou o primeiro alvo dessa micro projeção aqui, semanal, que é essa aqui do diário, pegou o primeiro alvo, fez pullback e está querendo sim continuar, né, para pegar novas regiões. Eu vou apagar isso aqui que está muito sujo, está me incomodando. Bom, então a gente tem isso aqui, ó, pra gente ler, né? Essa estrutura fez pullback, pegou o primeiro alvo. Então aqui amanhã, essa semana ele não pode fazer esse movimento. Ele fez um topo, fundo, né? E aqui é a terceira pernada de saída. Então daqui ele tem que continuar a romper máximas e alvos. Se ele falhar, a gente já pode ter aqui um topo duplo garantido para ele vir de fundo. Mas por enquanto, né, tendência de alta, vamos seguir aqui pela média de 9. Então vamos ver se no decorrer dessa semana ele consegue romper alvos aqui, inclusive de 56,73 para ir ali no 58,38. Bom, galera, é isso que eu tinha hoje para vocês. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixa nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa noite e até a próxima.